Vamos começar? Em nome de Jesus. Só uma coisa antes de começar. Olha, por que essa semana eu vou tratar sobre esses hábitos saudáveis. Hábitos para ser um cristão saudável. Essa semana eu vou tratar disso. Hoje, quarta-feira, amanhã nós não teremos, tá? Amanhã nós não teremos live. Aí quarta-feira nós teremos a Larissa aqui, em nome de Jesus. Ela vai, nem sei o que ela vai falar, mas provavelmente vai ser uma coisa muito maravilhosa para nossas vidas. E daí quinta e sexta, né, eu vou voltar a falar sobre isso. Então essa semana nós vamos ter 3 dias, eu vou estar falando sobre isso. Hábitos para ser um cristão saudável. Às vezes assim, é incoerente. Eu não sei se essa é a expressão certa, mas não condiz. Talvez essa seja a expressão certa. Não condiz a fé cristã com a qualidade de vida de determinados cristãos. Não condiz. Às vezes e eu não estou falando que as pessoas fazem isso por maldade ou qualquer coisa, não. Mas às vezes há determinados cristãos, olha o que eu vou dizer aqui, que lhe faz mal andar com essas pessoas. Ou há determinados cristãos e cristãs que a maneira como eles verem a vida é doentio. E isso é uma contradição da proposta do cristianismo. É uma contradição. Por exemplo, um cristão triste. Eu não estou dizendo um cristão que tenha tristeza, porque há momentos que a gente chora mesmo. Há momentos de dor. E a Bíblia não é contra chorar, não. Ao contrário. Se eu sou autêntico, se eu sou verdadeiro, eu vou chorar na hora de chorar. Mas eu não estou falando desses momentos. Eu estou falando que há pessoas, é como se elas se envolvessem em pesadelos a vida inteira. Essas pessoas, elas são afetadas de maneira tão forte por coisas negativas ou coisas ruins que acontecem. Às vezes não acontece nem com elas, às vezes acontece fora delas. E elas são pessoas que vivem uma vida abatidas, tristes, moribundas. E isso é uma contradição do termo do cristianismo. Porque, olha, só para você, eu vou citar um texto. Jesus diz assim, Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Olha que forte isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está oferecendo uma vida. Uma vida em abundância não é uma vida sem fim apenas. Porque isso também é a realidade. Agora, uma vida sem fim não é só isso, porque
o inferno também é um tipo de vida sem fim. Porque quem vai para lá vai perecer eternamente. Que horrível, né? Uma situação dessa. É um tipo de vida sem fim. Então Jesus ele não está tratando necessariamente a extensão dessa vida, mas ele está tratando da qualidade dessa vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Se eu não consigo ter essa vida abundante dentro de mim, porque às vezes a gente associa essa vida abundante com coisas. E nada contra coisas. Porque uma pessoa que não valoriza aquilo que tem, ou não tem ambição de conquistar, porque a ambição ela é positiva, quando é bem usada. É a ambição que nos faz dar um salto para frente. Se eu não tenho mais sonho, não tenho mais projeto, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada para fazer. Aí não dá. Eu tenho que ter projetos, sonhos. Aliás, a profecia de Joel, que Pedro vai lembrar, né, que ele vai falar no sermão do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele vai dizer que os velhos sonharão. Então, é bom sonhar. E quando você sonhar, sonhe com coisa grande. Porque se você conseguir a metade desse sonho, já é muita coisa. Agora sonhe com coisa alta. Não sonhe coisa com 2 metros de altura, não, é muito pouco. Dê voos alta. Já que você vai sonhar, sonhe com coisa grande. Material, familiar, de vida, de saúde. Sonhe com coisa grande. Ah, eu quero viver até 120 anos. Bota pra cima. Entendeu? Ah, eu quero... Deus vai me abençoar. E aí pensa, gente, faz isso. Jesus veio para isso. Eu não sei porque que na cabeça de alguns cristãos eles acham que um cristão espiritual é um cristão liso, pobre, miserável. Não, não é isso não. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra. Você só tem que cuidar, porque a riqueza material, ela nos dá a sensação de estabilidade. Isso é como se eliminasse Deus da nossa vida. A gente precisa tomar cuidado, mas Deus não é contra a riqueza necessariamente. Jesus não é contra. Abraão era um homem muito rico, Davi era um rei. Para não falar de outros, né? Isaac, Jacó, esses caras foram muito ricos. Novo Testamento, pessoas como Arimateia, homem rico. Ricos, de verdade. Mas tinham seu coração no lugar certo. O problema da riqueza é quando nós passamos a amar isso. É o amor ao dinheiro que causa todas as dificuldades na vida. O amor ao dinheiro é o gerador de todo o mal que nós conhecemos. Todo mal. As pessoas matam e morrem por dinheiro, por amor a dinheiro. É como alguém disse, né? O dinheiro é um excelente servo. Ele está aqui para nos servir. Mas ele, como Senhor, meu amigo, ele é péssimo, porque ele escraviza. E o avarento é o escravo do dinheiro. Uma pessoa que vive sempre para ter, aí complicou. Antes de ser, complicou. Então, como é que eu posso ser um cristão saudável? O que eu vou passar para vocês essa semana, não existe atalho. Você tem que trilhar esse caminho. Não existe jeitinho brasileiro, não existe.
Se você buscar atalho ou jeitinho brasileiro, você está se auto-sabotando. Você está se auto-sabotando. Aliás, uma das coisas que é maravilhoso, né? Alguém disse assim, olha, o maior patrimônio que você tem é você, então invista em você. Invista em você. Você é o maior patrimônio que você tem. E o homem, a gente sabe, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Tripartite, né? O ser humano é assim. E cada uma dessas partes, você tem que cuidar bem. Imagina alguém que não cuida da limpeza do seu corpo, da alimentação do seu corpo. Imagina alguém que não faz uma atividade física, alguém que come errado, come o que não deve, porque gosta. Não, peraí, eu não tenho que comer o que eu gosto. Sim, eu vou comer o que eu gosto, mas eu vou comer o que for bom. Entendeu? Para mim. É muito fácil. Às vezes você olha, por exemplo, uma pessoa com 80 anos de idade, eu vejo isso me chama a atenção, porque eu estou com 65, aí às vezes eu comparo, né? Nas minhas atividades físicas, existem pessoas com 80 anos de idade. Aonde eu nado, tem uma senhora com 82 anos de idade, e ela nada, mano. E eu fico olhando, eu digo, será que eu vou chegar com 82 anos de idade, com esse pique aí, com essa saúde que essa mulher tem? Vou, se eu cuidar do meu corpo. Aí às vezes você olha pessoas com 60 anos, você pergunta, quantos anos você tem? 60, parece um homem de 80. Eu não estou falando de pessoas que vivem numa pobreza, porque aí é difícil mesmo. Mas eu estou falando de gente que poderia ter um corpo saudável. Você sabia que no mundo morre mais gente de obesidade, de doenças causadas pela obesidade, do que gente de fome? Morre de fome. É estatístico isso. Diabetes, pressão alta, essas coisas geralmente é porque tem gordura demais no corpo. É forte isso. Então cuida do teu corpo, cuida da tua alma. A tua alma é o teu psique. O que é que você está botando para dentro? O que é que você está... Os olhos são a janela da alma. O que é que você está vendo? Imagina você sentar diante de uma televisão e assistir programa de policial. O que é que você vai trazer dali? Só medo, frustração. A mente, ela começa a poluir aquilo que você escuta. Músicas que você escuta. Você tem que filtrar. Você tem que filtrar. Você quer ter uma cabeça boa, você tem que filtrar. Ler um bom livro. Ouvir pregações, louvores. Eu não estou falando só músicas ditas por evangélicas. Tem tanta música bonita, com letras bonitas. Que são inspirativas. Mas hoje eu quero falar do Espírito. Presta atenção, mano. Nesse Salmo 119, versículo 105, aqui tem a primeira chave para se ter um cristianismo saudável. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. Você quer ter um cristianismo saudável? Crie o hábito de ler a Bíblia, todo dia. Crie o hábito. Você sabia que as nossas vidas são feitas de hábitos? É verdade. Por exemplo, você come todo dia num lado de uma mesa. Muda para o outro lado para você ver como você vai sentir a diferença. É como se você estivesse fora do eixo. Você dorme todo dia do lado da cama. Muda para o outro lado. Ou muda a posição, onde estão os pés que você dorme, bota a cabeça, onde está a cabeça, bota os pés, para você ver a diferença. Se é rei, do mesmo jeito. Porque nossa vida é feita de hábitos. Só que, e disso ninguém foge. Isso ninguém foge. O ponto, o hábito em si, ele não é mau, ele não é ruim. O problema é que nós temos hábitos ruins. Mas se eu mudar esses hábitos ruins por hábitos bons, então a minha vida vai mudar. Então aqui eu estou dando a primeira dica: crie o hábito de ler a Bíblia. Tenha interesse de ler a Bíblia. Por quê? Porque ela é lâmpada para os seus pés, ela vai te ensinar. Ela é luz para o teu caminho. Amado, olha como isso é sério. Nada contra. Mas, por exemplo, uma pessoa compra um celular de R$800, de R$700, de R$1.000, de R$3.000, até de mais do que isso. Cristãos. Mas não consegue comprar uma Bíblia de 150, de R$200. Uma Bíblia boa. Uma NVI, né? Se vocês querem que eu dê dica de tradução, compra a NVI. Nova versão internacional. Por quê? Porque ela é fiel ao texto original, numa linguagem de hoje. Mas compre uma de estudo, porque ela traz mapas, ela traz comentários, ela faz uma abertura por exemplo, você vai ler um capítulo, você vai ler um livro, ela abre, antes de ler o livro, ela te dá algumas dicas sobre aquele livro, a divisão do livro, quem escreveu, por que escreveu, qual é a mensagem central. Tudo isso traz luz para você. Ontem, né, no Quintino Cunha, eu faço sempre isso, de vez em quando eu faço isso. Eu levo uma caixa de chocolate. Às vezes eu mudo, às vezes eu dou um texto e quero que alguém diga onde é que está, ou então eu cito o texto e peço a referência. Mas ontem eu fiz diferente, então eu quero que vocês digam o texto e a referência do texto. Cita o texto e a referência do texto. Quem fazia isso, eu dava um chocolate. E foi muito legal, muito legal. Eu fiquei muito surpreso. Foi maravilhoso. Porque, mano, nós temos que ser amante da palavra de Deus. Olha como isso é forte. Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra. Quando você ler a Bíblia, Deus fala com você. Deus está falando com você. Deus está falando. São coisas simples. Mas, por exemplo, você conhece todos os livros do Novo Testamento? Na ordem. Você sabe o nome dos 12 apóstolos? São coisas simples, né? Mas lança esses desafios. Lança esses desafios.
Vá atrás, queira saber. Leia, leia, leia. Agora, como é que eu leio, pastor? Leia de maneira sequenciada, de carreirinha. Se você é uma pessoa que lê, por exemplo, você só consegue ler um capítulo de um livro, num dia, no outro dia você lê o segundo capítulo do mesmo livro que você está lendo. E o terceiro e o quarto, até acabar aquele livro, aquele evangelho. O único livro que você pode ler salteado é Salmos, porque Salmos eles não têm continuidade. Cada salmo é um salmo. Ele inicia e termina. É por isso que a gente nunca pode dizer salmo, capítulo. A gente não vai dizer capítulo. Porque os salmos, cada salmo é um salmo em si. Não há continuidade. O Salmo 2 tem nada a ver com o Salmo 1. Mas os outros é sequenciado. Sim, provérbios também. Provérbios são provérbios. Olha que livro lindo, Provérbio. Provérbio, você deveria ler todo dia um capítulo de Provérbio. Você quer aprender a viver? Leia Provérbio. Principalmente a partir do capítulo 10, mais ou menos. Porque até por ali ele é Davi dando conselhos a Salomão. Ou Salomão, né, falando a respeito do que ele tinha ouvido de Davi. Mas há muitas lições ali também. Só que quando você, daí para frente, você começa a ver os provérbios pequenos. E vai acrescentando isso à sua vida. Você está vendo como você vai enchendo a sua mente da palavra? Jesus diz assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Você tem um assunto que você fala mais todo dia. Se você ouvisse você ia perceber do que é que está cheio o teu coração. Pode ser de preocupações. Você já viu um torcedor fanático de um time? Ele só fala do time dele, da agremiação. Porque a boca só fala do que está cheio o coração. Então, se a boca vai falar do que está cheio o coração, o que é que eu devo encher meu coração? Com a palavra de Deus. Eu sou cristão. Gente, nós temos que ser amante dessa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Ele. Quando o profeta Isaías, no capítulo 1, né, versículo 3, ele diz que o boi ele conhece a sua manjedoura e o jumento o seu dono, mas o meu povo não tem conhecimento de mim, falando para a nação de Israel daqueles dias. Isso é muito forte, mano. Agora, deixa eu dar uma dica. Pastor, por onde eu começo? Não vá para o Velho Testamento. Tem gente que nunca leu a Bíblia e quer começar do Gênesis. Não faça isso não. Porque se você nunca leu, você vai começar a ler. Aí quando você chegar no Novo Testamento, já foi um ano. A Bíblia ela é dividida em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para nós, o que vale é o Novo Testamento. Então, se você vai ler a Bíblia, leia o Novo Testamento. Você pode ler o Velho Testamento. Eu sou amante do Velho Testamento. Eu leio demais o Velho Testamento também. Isso é importante. Eu leio muito o Novo Testamento. Eu tenho como meta ler o Novo Testamento uma vez por mês. Todo o Novo Testamento. Vixe, pastor, é muito, não é não. O Novo Testamento tem menos de 300 capítulos. Se você ler 10 capítulos por dia, uma vez por mês você vai ler o Novo Testamento. Se você ler 5 capítulos por dia, a cada 2 meses você vai ler o Novo Testamento.
Se você ler 3 capítulos do Novo Testamento por dia, de maneira sequenciada, a cada 3 meses, você vai ler o Novo Testamento. Isso, desculpa. Isso significa que você vai ler o Novo Testamento 4 vezes por ano, se você ler 3 capítulos por dia. Tem capítulos que são extensos, como por exemplo, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é muito detalhista, mas ele traz muita informação. Então leia, 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 leia. Pastor, eu devo começar a ler por onde? Vá pelos evangelhos. Comece nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto muito do evangelho de João. Quer dizer, eu gosto de todos eles. Mas se você vai começar a ler, leia o evangelho de João. Por uma razão simples. Porque o evangelho de João vai apresentar Jesus como Deus, como Filho unigênito do Pai. E leia de maneira alternada. É o meu plano de leitura. Eu leio, por exemplo, Mateus. Aí eu saio de Mateus, quando eu termino Mateus, 28 capítulos, eu vou para Atos. Aí leio Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí leio Gálatas, aí volto para Marcos. Aí dou continuidade lá. Efésios e tal, vou embora. E vou alternando. Não fique muito tempo longe dos evangelhos. Os evangelhos é a fonte do poder do cristão. Os evangelhos. Tá bom? Eu falo do evangelho de João, porque o propósito do evangelho de João é gerar fé no nosso coração. Então deseja, vai, aprofunda. Lê de novo. Ah, pastor, eu leio, depois eu não lembro o que eu li. Não tem problema, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Sabe aquela pessoa, aquele motorista de ônibus, né, que faz percurso de uma cidade para outra, né? Ele trabalha numa empresa que faz isso, né? Olha, de tanto passar pelo mesmo caminho, ele sabe até onde estão as pedras. Ele conhece cada buraco da cidade, da estrada, melhor dizendo. Porque ele passa por ali muitas vezes. Então não se preocupa, não está ficando nada. Vai passando, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Daqui a pouco alguém vai falar alguma coisa, você vai dizer, ah, eu lembro disso. Você não sabe onde está, mas você lembra. Continua lendo, continua lendo. Ah, eu sei onde é que está no evangelho tal. Está na carta do apóstolo Paulo. Você não sabe que carta. Continua lendo. Continua lendo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai citar até com referência. Agora, essa é uma leitura geral. Mas há uma leitura específica também. Que a gente chama de meditar. Meditar. Aí nessa leitura específica, eu quero que você atine para algumas coisas que eu vou lhe dizer. Quando você estiver lendo para meditação, porque são 2 tipos de leitura. É uma leitura para conhecimento, para encher minha mente disso, e outra, a meditação é para hoje, é para agora. É ruminar. Então, quando você estiver fazendo essa leitura para meditação, faça algumas perguntas ao texto. Primeiro, o que é que esse texto fala sobre Deus? O texto que você leu. Segundo, o que é que ele fala sobre Jesus? Terceiro, o que é que ele fala sobre o Espírito Santo? Pode ser que o texto que você tenha lido não fale sobre nenhum dos 3. Beleza. Mas se falar, você vai saber. Porque é como se você fosse um detetive. Você está lendo e aquilo sobressai. No início você vai ter dificuldade, mas depois de tanto fazer, aquilo sobressai. Beleza?
O que é que ele fala sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito? Segunda coisa, que é muito importante. Tem algum mandamento? Está mandando fazer alguma coisa? O texto que você está meditando. Terceira coisa, tem alguma promessa? Deus está prometendo alguma coisa nesse texto? Isso é forte. Quarta coisa, tem algum exemplo positivo ou negativo? Algum exemplo que eu devo imitar? Algum exemplo que eu não devo fazer nunca? Você está entendendo? Como a sua leitura começa a ficar rica. Isso se chama meditar. E como é hábito, de tanto que você vai fazendo, de tanto que você vai fazendo, de tanto que você vai fazendo, os textos eles vão pular. Eles vão pular, eles vão, essas coisas eles vão sobressair. Anota lá, ó, vixe, tem alguma coisa falando sobre Deus aqui? Tem. Aí você anota. O que é que ele está falando sobre Deus? Isso. O que Deus é, o que Deus fez. Sobre Jesus, o que Jesus é, o que Jesus fez. Citando um exemplo, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Opa, tem alguma coisa sobre Deus, tem alguma coisa sobre Jesus. Entendeu? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo. Aí você vai seguindo, João capítulo 1, e você vai meditando. Você pega um texto, por exemplo, de João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo, sei lá, deixa eu ver aqui, só para não deixar vocês muito... João capítulo 1, até o versículo 14, o que é que ele fala sobre Deus, o que é que ele fala sobre o Espírito Santo, o que é que ele fala sobre Jesus, o foco aqui é Jesus, o que é que ele está dizendo sobre Jesus. Gente, isso é forte. Aí quando você vai fazendo isso, olha como isso é forte, né? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tem muitos cristãos, muitas cristãs que não têm fé porque não escutam a palavra, porque não leem a palavra, porque tem preguiça. Gente, a sua vida é eterna. É sua vida eterna que está em jogo. Não é não. Você é o maior investimento para você, filho. Eu quero me encher da palavra. Eu quero me alimentar, eu quero comer. Por isso que Jesus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou parar aqui. Estou dando dicas. Como eu faço? Eu faço. Eu faço. Porque é isso que tem que ser feito. As pessoas dizem assim, pastor, parece que o senhor tem parece uma Bíblia ambulante. Mas é claro, eu leio muito.
E olha que a minha memória é ruim, que nem presta, mano. Com 65 anos, tem dia que eu esqueço meu nome. É brincadeira, né? Eu tô brincando. Mas trocar nome de gente, eu troco toda hora, né? Você vai ver os benefícios. E olha o que eu estou lhe dizendo. Isso não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Se você puder, tire todo dia uma horazinha, para ler a Bíblia. A segunda dica é a oração. Mas eu não vou entrar nesse termo agora, não. Eu não vou entrar nesse segundo hábito agora, não. Eu quero que vocês meditem. Eu quero que vocês meditem. Quando você não conhece a palavra, você é levado por qualquer vento de doutrina. Isso é forte. Quando você não conhece, porque você não conhece, então tudo que ele disser em nome de Deus, você não vai aceitar? Se vem em nome de Deus? Não. Se proteja. Como é que você vai se proteger? Com a palavra. Conhecendo a palavra. Não para se ensoberbecer. Porque tem gente que conhece a palavra e se ensoberbece. E aplique a palavra na sua vida. Aí você lê, por exemplo, eu vou parar aqui, tá? 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Agora, lembra aqui, se ele está dizendo isso, então eu tenho que amar. Ele não está dizendo, eu tenho que aplicar. Eu não li, eu não aprendi, eu não memorizei, que é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Memorize. Existe um texto nas escrituras que você tem que trazer na mente. Um texto como esse, de 1 João 4, 7 e 8. João 3,16. Você é capaz de citar João 3,16? Pode imaginar isso? Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tudo isso são textos que você tem. João 5, 24. Gente, são textos que você tem que memorizar. Eu tenho dezenas de textos memorizados. Paga o preço. Você vai ver que isso vai valer a pena. Aí você começa a crescer. Você começa a se robustecer na sua fé. E quanto mais conhecimento você tiver, mais humilde você deve ser. Porque se você se ensoberbecer, então é a fé dos fariseus. É o conhecimento que vai lhe matar. Aí é o que o apóstolo Paulo diz, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Amém? Vamos parar aqui, vamos? Em nome de Jesus. Parei. Amanhã nós não teremos live. Amanhã é feriado e nós não teremos live. Tá bom? Quarta-feira, se Deus permitir, a escritora Larissa vai estar aqui comigo. Vai ser muito bom. Vocês vão conhecer. Rapaz, é um amor de pessoas. Ela e o esposo. Deus do céu, que coisa linda. E eu, para quem entrou agora, eu dei uma dica de um livro, tá? Sempre que puder, eu vou trazer uma dica de um livro para vocês. Desculpa. Não, golo d'água aqui. Esse livro, O Maior Vendedor do Mundo. Jorge Mandino. Entra no Google, você não precisa comprar. Você entra no Google e ele está disponível lá em PDF.
Você pode imprimir. É com você. Ou então você pode comprar o livro. Não sei quanto custa. Mas leia esse livrozinho. E aplique. Eu estava dizendo aqui. Ele trabalha com princípios. A partir do capítulo 8, se não me falha a memória. Capítulo 8. Pergaminho número 1. Então ele vai até... São 10 pergaminhos, que ele chama de pergaminho, certo? Mas são estilos de vida que vai revolucionar a sua vida. Semana passada, né? Eu mostrei para vocês as 6 leis da autorresponsabilidade. As 6 leis da autorresponsabilidade. Comece a aplicar isso na sua vida, gente. Do Paulo Vieira, né? Comece a aplicar isso. Eu memorizo essas leis e vou aplicando. Aí, cada situação, eu vou parando, pensando, peraí, eu falhei aqui nessa... Quando eu começo a me desculpar, parou. Isso é fugir da autorresponsabilidade. Entendeu? Quando eu começo a criticar, nossa mente é tão poluída, rapaz, que é uma luta para a gente mudar isso. Mas vou mudar. Em nome de Jesus. Beleza? Que legal. Que legal. Olha, estou muito feliz com cada um de vocês. Muito feliz mesmo. Não perca. Quarta-feira, Larissa, nossa irmã, em nome de Jesus, glória a Deus, um bom feriado para todos, tenham um bom dia, na paz do Senhor Jesus, obrigado pastor, pelos ensinamentos, eu é que agradeço, de verdade, eu é que agradeço, é muito bom estar com vocês aqui, muito bom mesmo, e é tremendo, glória a Deus. Tenham todos um bom feriado, até quarta-feira, se Deus assim permitir, né? Deus abençoe a todos, fico na paz. Roberta, você que é uma bênção. E você que é bênção, viu? Muito feliz de estar aqui com você, muito legal mesmo. Quero te conhecer pessoalmente, viu? Um dia nós vamos ter a oportunidade da gente se conhecer e... tiver pro lado, não sei se você mora aí pro lado do Maracanaú, né? Mas de vez em quando eu sou convidado a pregar aí em algumas congregações aí no Maracanaú. E numa dessas aí eu aviso, se você quiser, vai ser uma oportunidade. Muito legal? Ó, se você está sendo edificado, mano, manda isso para outras pessoas, né? Manda isso para outras pessoas. Vai aí, vai ser muito bom. Deus abençoe a todos, fico na paz.